Capítulo 10. Havia em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte itálica, piedoso e temente a Deus, como aliás toda a sua casa, dava largas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Teve uma visão cerca das 3 horas da tarde e viu distintamente o anjo de Deus entrar, aproximar-se dele e dizer-lhe: Cornélio. Fixando nele os olhos, cheio de medo, respondeu: Quem é, Senhor? Respondeu o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus, e ele recordou-se de ti. E agora envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, conhecido por Pedro. Está hospedado em casa de um curtidor chamado Simão, cuja casa fica à beira-mar. Quando o anjo se retirou, depois de lhe falar, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dos que lhe eram pessoalmente dedicados, explicou-lhe tudo e mandou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto eles iam a caminho e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para a oração do meio-dia. Então, sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto lhe preparavam de comer, foi arrebatado em êxtase. Viu o céu aberto e um objeto, como uma grande toalha atada pelas 4 pontas, a descer para a terra. Estava cheia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e de todas as aves do céu. E uma voz dizia-lhe: Vamos, Pedro, mata e come. Mas Pedro retorquiu: De modo algum, Senhor. Nunca comi nada de profano nem de impuro. E a voz falou-lhe novamente pela 2ª vez: O que foi purificado por Deus, não o consideres tu impuro. Isto repetiu-se por 3 vezes, e imediatamente o objeto foi levado para o céu. Atônito, Pedro perguntava a si próprio o que poderia significar a visão que acabara de ter, quando os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, se apresentaram à porta. Chamaram e indagaram se era ali que se encontrava hospedado Simão, cujo sobrenome era Pedro. E como Pedro estava ainda a refletir sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Estão aí 3 homens a procurar-te. Ergue-te, desce e parte com eles sem qualquer hesitação, porque fui eu que os mandei cá. Pedro desceu, foi ter com os homens e disse: Sou eu quem procuras. Qual o motivo da vossa vinda? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, do qual todo o povo judeu dá bom testemunho, foi avisado por um anjo para te mandar chamar à sua casa e para ouvir as palavras que tens a lhe dizer. Então Pedro mandou-os entrar e deu-lhes hospedagem. No dia seguinte, levantando-se, partiu com eles, e alguns irmãos de Jope acompanharam-no. Chegou a Cesareia um dia depois. Cornélio estava à espera deles com os seus parentes e amigos íntimos que tinha reunido. Na altura em que Pedro entrava, Cornélio foi ao seu encontro e, caindo-lhe aos pés, prostrou-se. Mas Pedro levantou-o, dizendo:
levanta-te, que eu também sou apenas um homem. E a conversar com ele, foi para dentro, encontrando muitas pessoas reunidas. Pedro disse-lhes: Vós sabeis que não é permitido a um judeu ter contacto com estrangeiro, ou entrar em sua casa. Mas Deus mostrou-me que não se deve chamar profano ou impuro a um homem algum. Por isso, não pus qualquer dificuldade ao vosso convite. Peço-vos apenas que me digais o motivo por que me mandastes chamar. Cornélio respondeu: Faz hoje 3 dias, a esta mesma hora, estava eu em minha casa a fazer a oração das 3 horas da tarde, quando surgiu de repente um homem com uns trajes resplandecentes diante de mim e me disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e as tuas esmolas foram recordadas diante de Deus. Envia, pois, emissários a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Está hospedado em casa de Simão, curtidor junto ao mar. Mandei-te imediatamente chamar e agradeço-te teres vindo. E agora estamos todos na tua presença para ouvirmos o que Deus te ordenou. Então Pedro tomou a palavra e disse: Reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer povo, quem o teme e põe em prática a justiça, lhe é agradável. Enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, Ele que é o Senhor de todos. Sabeis que correu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar, fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas do que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. A ele que mataram suspendendo-o de um madeiro, Deus ressuscitou-o ao 3º dia e permitiu-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois da sua ressurreição dos mortos. E mandou-nos pregar ao povo e confirmar que ele é que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho. Quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Pedro estava ainda a falar, quando o Espírito Santo desceu sobre quantos ouviam a palavra. E todos os fiéis circuncisos que tinham vindo com Pedro ficaram estupefactos ao verem que o dom do Espírito Santo fora derramado também sobre os pagãos, pois ouviam-nos falar línguas e glorificar a Deus. Pedro então declarou: Poderá alguém recusar a água do batismo aos que receberam o Espírito Santo como nós?